Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar, para a glória de Deus. A visão celular e o modelo dos 12 fundamentos em um processo de relacionamento entre o líder e seus discípulos, e vice-versa. O princípio foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo mediante o exemplo com os 12 apóstolos. Desde o primeiro instante em que o selecionou, preocupou-se em permanecer com eles muito tempo, com o propósito de conhecê-los e formá-los e de que o conhecesse plenamente. O sucesso do ministério de Jesus fundamenta-se em disposição que sempre teve para manter-se em contato permanente com o Pai através da oração e também no sustentar de uma relação de amizade e companheirismo incondicional com seus discípulos. Por esta razão, puderam beber do Espírito que morava nele e contar com autoridade suficiente para continuar com a visão. Entre o Senhor e seu discípulo houve o mesmo sentimento e esta unidade foi o testemunho para o mundo. João, capítulo 17, versículo 21 e 23. O mesmo espírito de unidade que reinou entre Jesus e seu discípulo é o que deve caracterizar em líderes, discípulos e conserva hoje em dia. O tema dessa lição é para algumas regras para alcançá-los. A unidade de pensamento, de sentimento, de compromisso e característica que refere à solidez de uma equipe. A vitória para uma equipe de futebol está fundamentada na coesão de critérios e ações entre todos os jogadores e seu técnico na hora de enfrentar o time oposto. Jesus disse: "Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." João capítulo 15, versículo 5. Da mesma forma, a visão celular do discípulo não pode fazer nada senão estão em contato com seu líder. Nem o líder poderá alcançar as metas propostas se não conta com o apoio de sua equipe. Estar em unidade, no mesmo sentido, é o reflexo da maturidade espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 15 e 16. O líder deve manter uma excelente relação com seus discípulos, valorizando-os como pessoas, entendendo as suas necessidades. Isso os motivará a crescer. Os seguintes fatores são importantes para alcançar esse propósito. O discípulo cresce em graça e conhecimento e autoridades espirituais através de um processo de ensino transmitido pelo líder, que deve instruir os membros do grupo da mesma maneira que um pai instrui seus filhos. O líder deve contar com uma motivação permanente para o crescimento, sendo o próprio exemplo. Sim, na verdade, tenho também como perder todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como um refúgio para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Os líderes e discípulos brilhantes são os que formam igreja brilhantes. As pessoas chegam à igreja em trapos e o líder tem o compromisso de moldá-los e poli-los, sendo instrumento nas mãos de Deus para isso. Paulo preocupou-se com esse aspecto, chegando a descer de posição a fim de alcançar a transformação das pessoas. Pois sendo livre de todos, fiz-me escravo a todos para ganhar o maior número possível. 1 Coríntios capítulo 9, 19. O líder tem que estar disposto a servir o seu discípulo, porque alguém não esteja disposto a servir não pode ser servido. Guia de sucesso. É o líder que dá a direção aos discípulos para que tome consciência de que o sucesso não está destinado ao pouco, mas todos devem lutar para alcançá-lo. Levar a equipe de discípulos ao sucesso consiste em guiá-los a ganhar outros por meio de um trabalho de colaboração, evitando ciúmes e competições sem sentido. Paulo ensina que uns pregam e outros colhem, mas Deus dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A maior dimensão do crescimento do grupo descer no plano espiritual, de modo que o líder deve crescer em tal sentido, aprendendo disciplina que logo haverá de ensinar àqueles que o rodeiam.
As disciplinas de Deus não são pesadas, porque não produzem escravidão, porém dão plena liberdade, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. O ambiente que o líder desenvolve com seu discípulo deve estar carregado de motivação suficiente para que os outros se envolvam nessa liderança. O líder do seu grupo deve contar com recursos e estratégias que facilitam as suas projeções pessoais e ministeriais. A cada vez mais se apregavam crentes ao Senhor em grandes números, tanto de homens como de mulheres. Atos capítulo 5, versículo 14. A visão celular dos 12 não admite esquema de conformismo. O líder deve relacionar-se com seus discípulos através dos grandes desafios, de metas elevadas, como permitir aproveitar o imenso potencial das pessoas. O nível mais elevado de liderança é o que se move com grande autoridade espiritual. Também na cidade circunvizinha afluía muita gente em Jerusalém, conduzidos enfermos e atormentados de espíritos imundos, a quais eram todos curados. Atos capítulo 5, versículo 16. Um elevado nível de liderança se caracteriza pelo domínio da visão. Não há liderança sem visão, como tampouco há visão sem liderança. O apóstolo Paulo chegou a dominar plenamente a visão de Jesus. Ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos, pois ainda que seja rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Antes, por todos os modos, isto pois temos demonstrado em tudo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 6. O discípulo deve também saber que uma elevada liderança é que pode se reduzir em outra. A visão em que você está envolvido tem uma unção e multiplicações definidas. A visão celular dos 12 será fundamentada em um processo de relacionamento entre líderes e discípulos. O líder de sucesso no modelo dos 12 é que pode mostrar um fruto sólido, ao qual está representado nos que crescem a partir de seu exemplo, seu testemunho e seus ensinos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela se encontra em João, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: Estando eu com ele no mundo, aguardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, me abençoando, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas, abençoando essas pessoas, Senhor, meu Pai, que precisa, meu Pai, necessita, Senhor Deus, meu Pai, de Ti. Pai, quantas vezes, meu Pai, o Senhor está chamando essas pessoas, Senhor, para ter, Senhor Deus, meu Pai, uma vida contigo, Senhor, mas elas não querem, Senhor. Elas pensam, Senhor Deus, meu Pai, só, Senhor Deus, meu Pai, em fazer bagunça, em fazer as coisas que não devem, meu Pai, mas não estão pensando, meu Pai, em poder, Senhor Deus, meu Pai, ter uma vida mudada, ter uma família abençoada, um filho, Senhor Deus, meu Pai, abençoado, porque elas não estão nem aí, meu Pai, com nada, Senhor Deus, meu Pai, estão completamente fora, Senhor Deus, meu Pai, dos teus projetos, Senhor Deus, meu Pai, dos teus planos. Pai, vem abençoando essas pessoas, que elas venham crescer, meu Pai, espiritualmente, fisicamente, para poder, Senhor Deus, meu Pai, ser usada por Ti. Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.